Boa noite. Ele é bacharel em Direito, vereador de Juazeiro, foi deputado estadual por 5 mandatos, foi também prefeito por 2 mandatos da cidade de Juazeiro do Norte, falando sobre suas obras, sobre as suas ações e sobre a história de Juazeiro. Estou falando de Dr. Carlos Alberto da Cruz, e é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale. Nosso convidado, Dr. Carlos Alberto da Cruz, ele que foi prefeito em Juazeiro do Norte por 2 mandatos, deputado estadual e, novidade, eu não sabia, vereador também aqui pela cidade de Juazeiro do Norte, sempre defendendo os interesses da população, da nossa sociedade, das pessoas, dos mais humildes aqui, e veio contar sua história. Um homem que tem realmente em sua vida uma história para contar. E o programa Café com Leite tem essa obrigação, levar até você, telespectador, as informações mais importantes e dos homens que fizeram a história de Juazeiro para você. Dr. Carlos Cruz, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. O prazer é meu e uma honra estar aqui nessa tarde e noite conversando para o povo do Cariri, o povo do Juazeiro principalmente, nesse programa que é tão bem visto, tão bem escutado, que você é o comandante dele. Café com Leite. Café com Leite. E eu é que digo que tenho um prazer. Eu sou o café, você é o leite. Pronto. E eu é que digo que tenho o prazer de tê-lo aqui. Nós já tivemos aqui com o nosso querido Dr. José Mauro Castelo Branco Sampaio, seu parceiro. Grande homem. Grande homem. Que fez história. Exatamente. Né? Como médico, como homem, como cidadão, como político, como grande trabalho, né? Eu, inclusive, fiquei durante a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu aprendi muita coisa e descobri muita coisa que eu cheguei em Juazeiro, eu sou de Lavras da Mangabeira, eu cheguei em Juazeiro em 1970 e tinha coisas que eu não sabia, ele prefeito, mas eu muito garotinho, eu não sabia, não entendia muito, e eu não sabia muitas histórias que ele contou de obras que ele realizou aqui no Juazeiro, e eu fiquei muito feliz. Foi um programa muito bom, muito descontraído. E o nosso também com certeza será, porque Carlos Alberto da Cruz, além de prefeito na época ou antes de prefeito, já existia a farmácia dos pobres, que ainda hoje existe, né? Não é, hoje existe. Completou 100 anos. 100 aninhos aí. Eu vi, é uma menina, né? É uma garotinha. É uma garotinha, né? 100 aninhos lá. Fundada pelo seu pai? Minha vida é aquela farmácia. Né? Desde pequeno, desde menino que eu vivo ali. Que vive ali. E tem a mesma estrutura de tempos e tempos atrás. Tem algumas melhorias internamente, né? Sim, não no processo produtivo, mas assim na estrutura. Mantém sempre aquela coisa fiel. Foi sempre naquele lugar a farmácia. Sempre naquele lugar. Né? Foi criada pelo seu pai? Foi criada pelo meu pai em agosto de 1913. 1913. E uma coisa, José Geraldo da Cruz, né? José Geraldo da Cruz. Seu pai. Foi prefeito de Juazeiro? 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes prefeito, em períodos diferenciados, mais como interventoria e 1 ou 2 vezes como eleito. Era como eleito? 2 vezes como eleito? Eleito. Pelo povo? Era eleição direta. Eleição direta, né? Os outros eram como interventoria. E hoje o prédio da prefeitura é o Palácio José Geraldo da Cruz, né? Em homenagem a ele. Exatamente. Foi dado o nome dele depois que Humberto Bezerra construiu aquele prédio ali. Aquele prédio foi construído pelo coronel Humberto Bezerra, quando prefeito. Foi construído com ele. Então a Câmara Municipal deu o nome de José Geraldo da Cruz. Palácio homenagem. Eram amigos. Palácio Municipal. Eram amigos muito próximos, né? Meu pai era compadre do pai de Humberto, pai de Adalto, 2 vezes. Eu tinha uma irmã que era afilhada de seu Zé Bezerra e o Adalto era afilhado do meu pai. Muito bem. Havia uma troca deles. Naquele tempo tinha assim, um grau de familiaridade muito grande, próximo, né? As pessoas muito próximas. Era. Isso é bom para a construção das famílias, né? Que hoje não se vê
esse enlaçamento das pessoas, né? Não é, Carlos? Naquele tempo as pessoas eram amigas mesmo, né? Dificilmente, quando era amigo político também, era amigo particular. Mas agora depois é que a política foi tomando um rumo diferente e hoje modifica muito, né? A política modifica muito. O senhor foi vereador quando? Foi em política, 50, a primeira vez que eu me candidatei. Fiquei na primeira suplência e nessa primeira suplência teve um cidadão que foi embora de Juazeiro, ele era vereador e então assumi. Era prefeito daquele tempo, doutor Feitosa. Doutor Feitosa, Antônio Conserva Feitosa. Eu costumo dizer, doutor Carlos Cruz, que as pessoas de suas cidades, respectivamente, não gostam muito ou não se interessam muito pela história de Juazeiro. Eu estava numa oportunidade, numa reunião descontraída com um cidadão que era delegado do INPI no Rio de Janeiro, e ele chegou para mim e perguntou, ele soube que eu era de Juazeiro, ele perguntou, disse, você sabe quem foi Antônio Conserva Feitosa? E eu disse, me desculpe, me perdoe, mas eu não sei quem foi esse cidadão. Eu sei que foi de Juazeiro, mas porque tinha um colégio com o nome dele, e eu sabia disso, mas eu não sabia quem era Antônio Conserva Feitosa. Daí ele foi, sentou 5 minutos comigo e contou a história de Antônio Conserva Feitosa. E eu fiquei com vergonha. Pois é. Juazeirense, né? Com vergonha, porque eu não sabia quem tinha sido Antônio Conserva Feitosa, que foi prefeito antes de seu pai. Não, ele foi antes. Meu pai foi Humberto Bezerra. Antes de Humberto Bezerra. Humberto, né? Antes de Humberto Bezerra. Seu pai foi antes dele? Antes dele, mas a última vez que meu pai foi prefeito foi mais ou menos em 1946. Ele disputou com o doutor Feitosa a eleição. Já tinha a disputa da oposição. Tão arraigada aqui a política que teve de ser apurado no Crato, porque a confusão era grande. Porque não tinha clima para confusão. Diga uma coisa, o senhor foi prefeito 2 períodos, de 89 a 92, né? E depois de 2001 a 2004. 2001 a 2004. Depois de vereador, lá em 58 a 60 mais ou menos, aí o senhor passou um período e depois se candidatou a deputado? A primeira vez foi depois de vereador, passaram seus uns 8 anos ou 10, e houve uma divisão política aqui, e então o doutor Mauro Sampaio estava encabeçando, iniciando a sua política, e me convidou para fazer parte de um grupo para lançar o candidato a prefeito, que seria Doro Germano, Teodoro de Jesus Germano. E nós fomos juntos essa empreitada e perdemos a eleição. E logo depois que nós perdemos a eleição, o doutor Mauro, por intermédio de Feijó de Sá, que era da Icasa, do time da Icasa, era da fábrica também. Inclusive o time de futebol Icasa surgiu lá, né? Surgiu. Aí o Feijó de Sá, pai do doutor Rômulo Feijó de Sá, ele disse, Mauro, por que a gente não lança o Carlos Cruz para deputado? Eu não sabia nem que diabo era aquilo, eu vou lá entrar nesse negócio de deputado. Aí o Mauro disse, seria bom, porque ele já tem uma tradição política e seria fácil da gente fazer o nome dele. Aí eu digo, isso aí não é muito difícil não, Mauro, não precisa muito voto não. Aí ele disse, rapaz, com qualquer complementaçãozinha a gente dá para entrar. Eu fui a primeira vez candidato a deputado e saí aqui com 10 mil votos, aqui de Juazeiro. Que maravilha, só em Juazeiro? De Juazeiro eu tive 10 mil votos, teve 3 mil em Barbalha, teve uns 3 mil e pouco do Jardim,
não me elegi deputado e não me elegi lá atrás, não. Nunca me elegi lá atrás. Sempre me elegi com uma votação razoavelmente. Isso prova que era querido, né? No início, eu notei muito que tinha o nome do meu pai, né? Tinha muito. Não, vou votar dele por causa do seu Zé Geraldo. Ele fez amizade. Meu pai montou aquela farmácia com a ajuda do Padre Cícero. O recurso dele era pouco, ele não tinha. E o Padre Cícero disse: Zé Geraldo, vá, eu vou botar você na farmácia de Zé Sebastião, ali na Praça Padre Cícero, para você aprender como é que trabalha em farmácia, e depois você bota a sua própria farmáciazinha. Aí, com isso, ele deve ter dado uma ajudazinha financeira a ele, que meu pai tinha dinheiro, não tinha nada. Só tinha coragem de trabalhar. E a cara. Aí ele entrou nesse ramo de farmácia, arranjou um conto de réis, naquele tempo muito dinheiro, e foi para Fortaleza, comprou lá de remédios, botou no trem, aí trouxe, abriu a farmácia, que até hoje está aberta. Graças a Deus. Nunca fechou. Bálsamo da vida. Empobreceu. Ficou fraquinha. Mas não fechou. Mas fechar não fechou não. É porque hoje as empresas, 90% das empresas, em 5 anos fecham. Fecham. 100 anos. Essa é uma menina de 100 anos. É uma garotinha de 100 anos. Pode não servir para nada, mas serviu para mim. Muito exemplo de vida, muita história, né? Muita história. Muita coisa de política que houve aqui no Juazeiro foi decidida ali da farmácia dos Na farmácia. Tem história, né? História. Então, no primeiro mandato que o senhor foi eleito, depois disso, tiveram mais alguns, que foram 5, né? Foram consecutivos? Foram... Ou teve algum intervalo? Não. Foram 3 consecutivos. E eu vou lhe dizer com toda sinceridade, todos os 3, eu fui o mais votado de Juazeiro. Maravilha, os né? 3, majoritário. Parti sempre com base aqui de Juazeiro. Mas eu tive que renunciar, porque eu fui eleito prefeito, eu tive que renunciar em 2 anos. Aí fui eleito prefeito e passei 4 anos. No primeiro mandato. No primeiro mandato. Quando terminou o primeiro mandato, eu fiquei 2 anos. No primeiro mandato você disputou com quem para prefeito? O doutor Zé Arnon, não foi? O doutor Zé Arnon. Zé Arnon, né? Meu querido amigo, Zé Arnon. Pronto. Aliás, o melhor de tudo é isso, né? A disputa, mas no fundo a amizade. Aliás, eu vou lhe dizer, nesses todos os mandatos meus, de vereador, de deputado e de prefeito, eu devo ter criado algumas pessoas que não gostaram, mas não criei um inimigo. Porque na verdade... Eu não tenho inimizade dentro desse Juazeiro. Que maravilha, né? Porque na verdade nem Cristo agradou todo mundo, né? Lógico, pode ser que alguém não goste do senhor, mas o senhor gosta de todo mundo. Pelo menos não sai para... Vou numa rua, não desço, porque ali tem o inimigo meu. Todo mundo aqui de Juazeiro eu falo, eu cumprimento, eu dou a mão. Não tenho inimizade do Juazeiro. Nem no Juazeiro, nem canto nenhum. Muito bem. Aí depois de prefeito? Aí depois eu passei 2 anos sem mandato. Aí me candidatei novamente a deputado estadual. E foram mais 2 mandatos. E renunciei novamente para assumir o 2º mandato de prefeito. Disputou com quem? Disputei com a doutora Iris. Doutora Iris, que era Iris Tavares. Iris Tavares, que era deputada, né? Quase, ainda não. Não. Quase perdia. Quase perdia, né? Quase perdia. A doutora Iris começou bem fraquinha. Lá embaixo das pesquisas, e eu dizendo ao pessoal, quem não quiser votar em mim, vota em Iris. Com medo de perder a eleição, né? Para o outro candidato. Aí com pouco ela passou para o outro. Aí eu notei, ela já vinha passando de mim.
Aí eu digo, não, aqui não dá mais não. Eu não voto mais nela não, voto não. Voto ela não, voto dá certo não. Agora, nesse período que o senhor foi prefeito, qual é a obra que o senhor acha mais importante que o senhor fez no Juazeiro? Você sabe quantas obras mais ou menos você realizou? Eu estou lhe tratando de você com todo respeito. Doutor Carlos Alberto da Cruz. É você mesmo. É você para a gente ficar mais à vontade. Eu sou uma pessoa simples, rapaz. Pronto, mas eu respeito ao nosso convidado. Não, mas eu me sinto melhor lhe chamando de você, porque você se torna um menino. Pronto. Eu acho melhor também. Pronto, então vamos conversar assim. Então, entre as obras que eu fiz, eu cheguei quase a 2.000 obras, entre obras físicas e processos, e a parte também de prefeitura. As tomadas de posição da prefeitura eu cataloguei quase 2.000. 2.000 obras. Os dois mandatos? Os dois mandatos. Os dois mandatos. Mas, aqui no Juazeiro, da segunda vez, eu notei que tinha uma chaga muito grande, que era a linha férrea. Era uma coisa horrível dentro desta cidade. Um valado que realmente cortava ali cidade, na Vila Fátima, a cidade inteira. A cidade toda. Botava muito bicho morto e matavam gente e jogavam lá dentro. Era uma coisa horrível, cheio de areia, de terra. Muito lixo, muito animal morto. Tudo. Aí então eu disse, chamei o meu secretário de obras, que era do Edmundo, eu disse, vamos fazer um quarteirãozinho disso aqui, vamos melhorar esse quarteirão que vai ali da estação para frente, vamos ver se a gente dá um aspecto, ali no Franciscano, um aspecto melhor. E nós começamos, de pedra e cimento, né? Do jeito que ela hoje teve poucas melhorias de lá para cá. E nós começamos, e o povo ficou achando muito bom, e eu fui gostando. Eu tive uma coisa boa nas minhas administrações. Eu me apaixonava pelas minhas obras. Maravilha. Eu me apaixono por muita coisa, viu? Mas as obras, eu me apaixonava por as obras. Mais linda. Saía de madrugada, 2, 3 horas da manhã, quando não dormia, pegava meu carro e ia olhar as obras que eu estava fazendo. Feito, né? E me apaixonei por minhas obras. E daí para frente, o camarada fica querendo bem. Fica amando. Não, é porque quando você estava realizando, você estava apaixonado. Agora você casou com suas obras, né? Fiz tudo com minhas obras. Casei, me juntei. Oh, que maravilha. Com elas. Pois agora eu quero lhe convidar para tomar, não é uma cajuína São Geraldo, mas uma água mineral São Geraldo. Ótimo. Aceita uma aguinha mineral de São Geraldo? E daqui a pouco nós vamos falar. A água sempre é bom. Sempre é bom. E eu soube que a água mineral não, mas a cajuína São Geraldo faz parte da sua vida, eu estou sabendo. Faz parte da minha vida, foi meu pai que iniciou. Mas você não vai falar isso agora não, porque nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho da água mineral São Geraldo e dos produtos São Geraldo. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço a todos que fazem o grupo São Geraldo, Dona Tarsila, Virgínia, Júnior, Tico de Souza e todo o grupo São Geraldo, Cajuína e Água Mineral São Geraldo. Inclusive o nosso convidado, Dr. Carlos Alberto da Cruz, tem uma história para falar da Cajuína São Geraldo daqui a pouquinho, porque agora ele vai saborear um cafezinho aqui. Eu vou lhe oferecer assim, ó, só a xícara, porque você fica mais à vontade, viu? Fique mais à vontade. Já tem uma adoçãozinha. Acesse a nossa página do Facebook, Programa Café com Leite, e também
a página programa cafécomleite.com.br, assista os nossos programas, dê a sua sugestão. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos, é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado é o Dr. Carlos Alberto da Cruz, ele que foi prefeito por 2 mandatos aqui em Juazeiro, realizou grandes obras, também proprietário da Farmácia dos Pobres, do conhecido Bálsamo da Vida, e fez e faz história aqui em Juazeiro do Norte, falando aqui sobre a história de Juazeiro e suas ações como deputado, como vereador, como prefeito, mostrando para você, telespectador do programa Café com Leite. Agora eu quero falar do laboratório LAMIC. Ele não faz Bálsamo da Vida, mas faz os exames com precisão, com perfeição e com qualidade. Eu estou falando do laboratório LAMIC aqui em Juazeiro do Norte. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC. Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral e mais um grupo de profissionais que fazem o laboratório LAMIC. Quero lembrar para você também... Sou cliente dele. É cliente dele, né? Olha aí, Ivanilson. Doutor Carlos Cruz, cliente do laboratório LAMIC. Quero falar também do nosso seminário. Seminário Leite e Contabilidade será realizado no próximo dia 25 de outubro. Nós traremos aí. Você vai fazer sua inscrição em breve aí pelo site leite.com.br, faça sua inscrição gratuita. Você só leva lá uma fralda descartável geriátrica ou uma lata de leite. Isso vai ser decidido e vai ser posto aí na nossa página na internet para você fazer sua inscrição, e sempre para uma nobre causa. Doutor Carlos Cruz, falei aqui, eu não queria nem começar nesse assunto, mas nós falamos da Cajuína São Geraldo, e eu sei que o senhor tem uma história ligada à Cajuína São Geraldo. A Cajuína São Geraldo, meu pai foi um dos seus iniciadores. Dos fundadores? Um dos fundadores, foi que iniciou a Cajuína. Ele e um cidadão aqui que se chamava Luciano Teófilo. Luciano foi um dos fundadores também da fábrica da Icasa. Da Icasa. Foi um dos sócios. Onde hoje funciona a Cinja. Onde hoje funciona a Cinja. Funcionava ali na Praça Padre Cícero. A Icasa. A Icasa. O escritório. O escritório. Era ali. Depois foi que passou para lá. E então o Luciano fundou, junto com meu pai, uma fábrica de bebida. Ali na Padre Cícero, na Rua Padre Cícero, já perto da praça. Eles tinham lá uma fabriqueta e fabricava conhaque, quinado, ginebra. Tinha ginebra? Tinha ginebra, tinha vinagre, essas coisas aí. E também tinha, meu pai inventou lá a Cajuína. A Cajuína. Depois que deu o nome de Cajuína São Geraldo, em homenagem a ele, que se chamava Geraldo. Então essa Geraldo aí foi uma homenagem ao seu pai, na época? Na época. Maravilha, né? E eles fundaram a Cajuína e depois de um certo tempo se separaram. Meu pai ficou só da farmácia e seu Luciano foi para a casa para negociar algodão, mas ficou sempre com a fabriquetazinha de bebidas. Vendeu depois ao irmão dele, que foi o primeiro vice-prefeito de Juazeiro, Antônio Ribeiro de Melo.
Esse era casado com Dona Lindalva, professora aqui do Moreira de Souza. Então, foi o primeiro vice-prefeito de Juazeiro. Foi o primeiro vice-prefeito. Eles moravam ali, hoje aquele negócio da macaxeira. Ali na Paulo da Macaxeira, ali em frente à praça José Geraldo. O Antônio Ribeiro de Melo, chamava ele Antônio do Vinagre. Antônio do Vinagre. Que eles vendiam vinagre muito lá também. Posteriormente, o Antônio faleceu e a dona Lindalva vendeu aos Souzas, que o pai dos meninos. O pai do Tito, da Tarsila, da Ana Tarsila, Zé Amâncio. De José, vendeu para eles e funcionava ali da Conceição? Ali da Conceição, perto do ginásio municipal. Eles funcionavam ali naquela esquina e desenvolveu a cajuína, depois ele fez o vinho, né? Fez o vinho e depois fez água mineral. E outros refrigerantes de laranja, de uva, né? De coca. Desenvolveram bem. Foi. Estão aí hoje, graças a Deus. Inclusive mas o carro-chefe deles é cajuína. É porque a cajuína é um produto, inclusive hoje tem até em latinha, é um produto, não existe produto igual. Né? O sabor é inigualável. E eu fiquei muito feliz em saber que o seu pai, a sua família teve ligações diretas, né? Eu não sabia. Né? Eu acho que Juazeiro não sabia. Né? Pouca gente. Mas vamos voltar aqui para as suas obras então. Tá bom. O senhor falou muito bem o paredão da Via Férrea, né? Exatamente. Aquilo é uma obra que... As obras que ficam embaixo da terra, as pessoas não veem, né? As pessoas não veem, não elogiam, não veem. Aquele paredão ali, aquilo trouxe... Porque eu costumo dizer aqui no nosso programa o seguinte, que a educação, ela evita muita coisa. Evita doença, né? Aumenta a produtividade do trabalho. Tem uma série de outros fatores que... A base mesmo da vida é saúde e educação. Saúde e educação. E eu diria ainda que educação e saúde, porque com a educação você adoece menos. Né? Então veja só, com aquele paredão ali feito, eu me lembro ali, era destroço, era animal morto, muito lixo, muita lama, muito mau cheiro. E com aquele paredão... Era a desvalorização das casas. Muito desvalorização, não tinha valor. E hoje temos lá uma valorização significante, né? E uma urbanização, era necessário uma obra muito relevante. Fizemos aquela passarela para evitar que o pessoal desse uma volta. Só tinha um batentezinho, né? Exatamente. E a passarela ajudou muito. A passarela ligando o bairro do Salesiano ao bairro do Franciscano. Depois disso veio aquela questão que o senhor saiu da Via Férrea, tomou como parâmetro ali, né? E veio, eu conversando aqui com o Dr. Mauro Sampaio, e ele disse, na época eu não sabia também, que ele foi o prefeito que calçou Juazeiro do Norte. Pedra Tosca foi ele. Que era na terra nua, né? Na terra carroçal, digamos assim, né? Tipo as estradas vicinais, né? Exatamente. Aí... Da linha para cima, da Via Férrea para cima, não tinha nada. Era calçado, era? Não era nem nada. Calçado, não tinha nada. Era no barro. Aí o prefeito Carlos Cruz... Aí o prefeito Carlos Cruz prometeu, tem até um fato interessante, na campanha que a gente estava, política, eu prometia que não existe asfalto da linha para baixo. Mas Carlos Cruz vai fazer dali para cima. Aí minha mulher dizia, Carlos, não diga isso não. Não prometa isso não, você não pode fazer isso, você não tem como fazer. Eu digo, vou mostrar que tem. Aí eu tive uma pessoa que me orientou muito nesse negócio de asfaltamento. Uma pessoa que eu fiz uma amizade profunda, grandiosa, que foi Juraci Magalhães, prefeito de Fortaleza. Prefeito de Fortaleza. Ele era prefeito de Fortaleza e eu era prefeito de Juazeiro.
E ele me orientou como era que... Eu disse, como é que você faz tanta asfalto aqui em Fortaleza, Juraci? Que asfalto é caro. Aí ele disse, não, vou lhe ensinar, você vai no Rio, vai lá na Petrobras, e a Petrobras vende asfalto para as prefeituras, para os órgãos públicos, em preço inferior ao que ele vende às outras entidades. Aí eu não sabia disso não. Certo. Aí eu fui lá no Rio, procurei, ele me deu as dicas, eu procurei lá como era o negócio, eu findei comprando asfalto direto e fornecendo aqui a empresa que fazia o asfalto. E saiu por um custo bem significativo. Bem, muito significativo. Quer dizer, administrar é fácil, é só procurar os caminhos, né? Olha, eu costumo dizer que a prefeitura é uma empresa grande que arrecada e paga suas contas. Eu já lhe digo diferente. A prefeitura, você administra, porque administra uma mercearia, uma bodega. Eu todo dia que chegava na prefeitura, pedia à tesouraria quanto entrou, quanto pagou, quanto recebeu. Eu não gastava além do que eu tinha. O que é que tem para gastar, né? Só gastava quanto tinha. Gastava aquilo. E deu para tudo. Deu para tudo. Fiz muitas festas do Juazeiro, trouxe bandas essas bandas forró, de fanfarra. Trouxe de Garanhuns, de Caruaru, do Recife. É o Joá Forró, né? Não, depois foi que veio o Joá Forró. Depois, né? Mas na segunda, me diga uma coisa, aí do asfalto, da via férrea para cima, o senhor deixou tudo asfaltado, até o Rumeirão? Asfaltava por bairro, eu não asfaltava por rua. Não, tem outra coisa, eu não atendia. Asfalto ali, aquele quarteirãozinho, porque o vereador do senhor que está pedindo, eu digo, não. Aqui a gente vai de uma linhagem. Nós vamos asfaltar o bairro do Rumeirão. Não vamos asfaltar outro bairro agora. Então, quando terminar o Rumeirão, nós vamos para outro bairro. Aí asfaltava o bairro do Rumeirão de norte a sul, de leste a oeste. É porque as pessoas... Quando faltar, nós vamos para outro canto. E as pessoas precisam entender... Ele é orientado. Que o prefeito é da cidade. Não é das pessoas individualizadas, né? É do coletivo. Tem que fazer. Eu nunca cheguei para. O prefeito não passa a rua ali, porque é do vereador não sei o quê, que é do coronel não sei o quê, nunca soube. E falar em vereador, o senhor tinha apoio da Câmara? Tinha apoio. Das duas, da administração, não me faltou apoio, não era unânime. Mas tinha a maioria. A maioria conseguia executar suas tarefas. Tratava os vereadores com respeito. Acima de tudo, né? Com respeito. E assim exigia. Exigia. Então isso facilitava a administração. Muito, facilitou muito. Você passar por uma temporada dessa, com muitos vereadores, eram 21 vereadores, você passar 8 anos, 2 administrações, e fazer só amizade com eles não é difícil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Me diga uma coisa, agora o senhor não é médico, o senhor é formado, o senhor é bacharel em Direito. Senhor. O senhor não é médico. E o hospital Estefânia. O senhor conseguiu construir? Ali foi a ideia do Mauro e do Salviano. E eu fui eleito na primeira vez, foi com o apoio deles, né? Eles deputados? Eles deputados. Aí eles me ajudaram também, carregando recursos. Certo, é porque é a função. As pessoas, de um modo geral, a população, os eleitores, precisam ter conhecimento das funções de cada cargo, né? O prefeito que tem um deputado como o Mauro, ele levanta a mão para o céu, porque ele era trabalhador. Ele me ajudou muito. E buscou muito. O Salveiro também me ajudou. Da parte dele, o Salveiro era estadual, né? Estadual. E o Mauro federal.
Nós fizemos aqui um trio, e então procuramos fazer as coisas direito, com respeito. Se não for buscar coisa do lado individualizado, tá certo. Olha, Leite, eu vou lhe dizer uma coisa, o Mauro Sampaio, ele fez muita coisa pelo Juazeiro. Fez a estátua, fez o Romeirão, fez o seu. Mas ele fez uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente fala. Ele fez uma escola, ele criou uma escola. As 8 escolas de Juazeiro. Ele criou uma escola de liderança. Sim. Ele fez Salveiro prefeito, ele fez Carlos Cruz prefeito, ele fez Raimundão prefeito. Ele criou uma escola dentro do Juazeiro. Viu? Que maravilha, né? Foi. Isso é... Eu acho que foi maior do que tudo que ele fez, porque você reúne as obras feitas por Mauro Salviano, Carlos Cruz, junte todas elas que talvez não bateram mais. As que ele fez. Esses 3 prefeitos fizeram muita coisa pelo Juazeiro. Muita coisa. Tá certo. Eu tenho muita satisfação. Quase todo bairro, agora tem bairros novos e tudo, que surgiu depois de mim, mas todos os bairros que do Juazeiro eu deixei o Marco. Deixou o Marco. Tem a mão de Carlos Alberto da Cruz. Tem. Maravilha, tem. Que bom. Estamos conversando com o doutor Carlos Alberto da Cruz, ex-prefeito, prefeito por 2 mandatos, aqui da cidade de Juazeiro do Norte, deputado estadual por 5 mandatos, defendendo a região do Cariri no Legislativo do Estado, e também foi vereador por 2 anos aqui na cidade de Juazeiro do Norte, contando... Não foi por 2 vezes. Não, 2 anos. Apenas 2 anos. Não, vereador com 2 anos, né? 2 anos. É isso aí, conversando com ele, onde conta sua história, suas obras, suas realizações e suas admirações pelos seus amigos políticos e pela população de Juazeiro do Norte. E eu quero convidar para saborear mais uma água aqui. A gente começa a conversar, viu, doutor Carlos Cruz? E a gente começa a conversar e termina ficando, desejando a água mineral São Geraldo aqui. Aí nós temos... Não tem coisa melhor do que água. Tem não. Nós temos que saborear porque faz parte, né? Olha, Leite, eu já estive em São Paulo por 1 ano. Passei 1 ano em São Paulo. E aí aquele pessoal lá de São Paulo gostava muito de mexer com nós, nordestinos. Bem, é uma gozaçãozinha com a gente lá. E dizer que a gente era todos passa-fome. E dizer que São Paulo era quem arrastava o Nordeste. E que o Nordeste era seco. E agora eu estou vendo São Paulo seco. Eu digo, vixe, que coisa danada. Diz que o padre dizia que chegava uma época em que o sul ia virar norte e o norte ia virar sul. E olha aí as coisas acontecendo. Eu estou vendo São Paulo tão seco. Agora o povo atrás de água, rachado o chão lá, que parece os açudes daqui, os barreiros daqui, né? Pois é. Não desejamos isso para os paulistas, mas é uma realidade que está acontecendo e onde nós temos que encontrar. Vamos falar de leite, marcas e patentes enquanto eu preparo um cafezinho aqui. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, marcas e patentes. Soluções sem fronteiras. Leite, marcas e patentes, você acabou de ver aí. Agora eu vou servir um cafezinho aqui para o nosso convidado, o doutor Carlos Alberto da Cruz. Eu coloquei adoçante aqui no café Itiza, né? Eu vou aqui mexer para o doutor Carlos Cruz ficar à vontade, saborear o cafezinho Itiza,
e é dele que eu quero falar agora. Puro, saudável e saboroso só existe um, o Café Aritiza. Com ele, você faz como achar melhor, forte, leve ou encorpado. O Café Aritiza é produzido nos mais altos padrões de higiene e qualidade. Esse, todo vizinho diz, Itiza é o melhor café. Você encontra o Café Aritiza nos melhores supermercados da região. O Café Aritiza é produzido pela Torrefação Santana e Almeida Limitada. Café Itiza, Dr. Expedito e Dr. Júnior administram muito bem o Café Itiza na cidade do Barro. Enquanto saboreamos esse café, acesse a nossa página programa cafécomleite.com.br, dê a sua sugestão e também acesse o nosso Face, Programa Café com Leite. Rápido intervalo de apoio cultural, saboreando esse cafezinho, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Eu quero mandar um abraço a Dr. Nildo, advogado, meu amigo, assistindo o programa Café com Leite. Um abraço para você, carinhoso, meu amigo Dr. Nildo, que é advogado, inclusive, do Dr. Carlos Cruz. Meu amigo, meu irmão, camarada. Muito bem. Eu quero falar para você aqui do novo Boletim Leite, Marcas e Patentes. Traz aqui a nova legislação dos motoboys, dos mototaxistas, de todos aqueles profissionais, grandes profissionais que trabalham em moto, em veículos de 2 e 3 rodas, né? Muito cuidado em obedecer a legislação do trânsito e também a legislação hoje que regulamenta a profissão de motoboys e motoqueiros, usuários de motocicletas em todo o país, não é aqui. Você adquire o seu exemplar gratuitamente lá em Leite Contabilidade. Leia, fique atualizado com o informativo Leite Contabilidade. Doutor Carlos Cruz, 2 gestões como prefeito, diferente do mandato de deputado. O senhor teve apoio do governo, do estado, quando prefeito? Tive apoio. Teve apoio, né? Apoio. Na época sem o apoio do governador, sem o apoio da parte federal, você dificilmente realiza as coisas. Porque a arrecadação de Juazeiro, se enxugar, ficar só na arrecadação própria, talvez é só para pagar ao funcionalismo. Você precisa ir lá fora pegar dinheiro, pegar recurso para você construir. E você, quando começa a construir, eles já começam a confiar em você. E foi assim que se deu nessa segunda administração. Eu tinha o ProAres, que era um programa aqui do Estado, e que eu fui a Fortaleza, falei com o governador, e lá ele me acolheu muito bem. Eu disse, governador, o senhor está devendo... Era o governo o Tasso Elissário. O senhor está... Eu venho aqui, fui eleito prefeito, pedi o seu apoio, mas o senhor está devendo uma obra grande para Juazeiro. Não tem uma obra grande que marca o governo do Tasso Elissário. Ele disse, realmente eu estou em falta. Aí, então, o que é que a gente podia fazer, Carlos? Eu disse, olha, lá em frente à matriz de Nossa Senhora das Dores, tem um terreno muito grande, porque era aquele terreno... Onde hoje é aquele centro administrativo? Centro administrativo. Aí, e lá, da prefeitura, a gente podia pensar em fazer uma obra lá, uma coisa que o marco, que desse para os meios, desse para a cidade. Ele mandou chamar o Maia Júnior, que era o secretário de obras na época. Mandou chamar o Maia Júnior e disse, olha, o Carlos Cruz está me dizendo aqui que tem um terreno grande, feita a matriz de Juazeiro, e que podia se pensar numa obra. Ele queria fazer a prefeitura, mas não há condição de fazer... o governo do estado, se fizer uma prefeitura da cidade, todas as cidades, todos os municípios vão querer também que ele faça. Então vamos pensar o que é que a gente podia bolar para lá. Aí o Maia Júnior
me pediu um prazo de pouco tempo, e então eles vão fazer o seguinte: nós vamos fazer lá um anfiteatro, e a gente faz uma parte comercial e bota a prefeitura numa parte lá também. Vamos fazer uma divisão, que aí a gente consegue dinheiro com o Proares. O Proares era recurso do Banco Mundial. Né? Mundial, Interamericano. Então foi assim. Naquele tempo, eles investiram ali cerca de 10 milhões de reais e a prefeitura não entrou com 10 centavos, só com o terreno. O terreno foi a parte... Quer dizer que aquela obra começou no governo Carlos Cruz? No governo Carlos Cruz. Eu fiz aquela obra até levantei. Só não terminei, que é uma mágoa que eu tenho, só não terminei porque ficou faltando só os acabamentos, né? A parte de acabamento, mas a parte estrutural foi levantada toda. E houve aquele problema com o Lúcio Alcântara e o Tasso, e o Lúcio Alcântara puxou o meu tapete, não honrou os compromissos que tinha sido assumido no governo anterior do Tasso, e eu não terminei. Foi a única obra que eu comecei e não terminei. Fiquei com essa mágoa, viu? Doutor Carlos Cruz, falar nisso, o que é que o senhor acha do político não dar continuidade às obras do antecessor? É um erro nesse país. O senhor acha que deveria ser punido o prefeito que abandonar a obra? Acho que deveria ser punido. Eu acho que, olha, é começar a obra e dar continuidade até o final. A obra é do povo, né? Fica lá paralisado, investe muito dinheiro e fica lá paralisado, aquilo fica se acabando e fica sendo invadida. Aí quando vai retomar tem que recomeçar tudo de novo. E aí, geralmente os administradores no Brasil são dessa natureza. Infelizmente. Eu queria só dar uma partezinha aí nessa nossa palestra. Olha, Leite, eu ando tão magoado. Né? Eu ando tão entristecido. Eu ando tão decepcionado com a política do nosso país. Fico vendo aí as prefeituras, como diz aí, cada leva de prefeitura, cada qual a pior. De 4 em 4 anos, você tem esperança de que melhorar e faz se decepcionar. São coisas que não sei se é a política que está errada, se são os homens que estão errados. Eu sei que eu sou muito decepcionado. Tem uma coisa errada aí, né? Tem algo que não está direito nesse país todinho. Nesse país. Você vê aí, eu não confio em nenhum desses candidatos que tem aí. Nenhum. Para mim é cada qual o pior. Cada qual vai decepcionar mais. Sejam eles federais, sejam eles do Estado também. Eu não quero nem dizer baixar para o município. Não é só o Juazeiro, não. Dê uma olhada aqui em redor dos municípios do nosso Juazeiro, da nossa cidade, que você vê de 4 em 4 anos, renovam-se as esperanças e você só vê desengano, só vê desestruturação no nosso estado, no nosso município. Eu acho, olha, no período que o senhor falou aí, na sua fala anterior, o senhor falou que os municípios arrecadam apenas o que arrecada mal dá, né? Para pagar os outros. Mas eu vou ser um pouco atrevido aqui. E eu vou dizer que municípios como Juazeiro, Crato, Barbalha, Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Horizonte, eu tenho... Mas vamos nos restringir aqui, eu acho que dá para sobreviver. Não é sobreviver realizando obra, mas sobreviver de uma forma administrativa onde dá para suprir as necessidades básicas de uma empresa, digamos assim.
de uma empresa, transformando isso em empresa, que de fato é uma empresa, que tem CNPJ, não é uma empresa. Então, ela tem como sobreviver e buscaria recursos fora para construir obras, né? Exatamente. Agora, falar em obras, a nossa rodoviária, né? Eu me lembro da rodoviária aqui, onde era o Estefânia, né? Construída na época de Orlando Bezerra, né? Orlando Bezerra, quando prefeito, e o prefeito Carlos Cruz construiu a nova, atual, né? Essa rodoviária, ela foi construída bem 10 anos, 15 anos, mas olha que ela ainda é bonitinha. É bonita, ela é bonita, moderna. É bonitinha, arrumadinha, desprezada. Parece uma mulher que não abandonada. Parece uma mulher que não vai se maquiar. Que não vai no cabeleireiro, que não vai falar, não se ajeita. Mas está lá naquele contexto do prefeito que não dá continuidade, não está? Tá. Porque para cuidar isso é do povo. Pois é. E eu me lembro, e hoje ela ainda tem um aspecto moderno, ela tem ainda capacidade, que ela não atingiu sua capacidade de uso. Ainda tem terrenos. Ainda tem terreno. Muito terreno para aumentar. Muito. E foi construída pelo prefeito Carlos Cruz? Foi construída. Olha aí, que maravilha, né? E nós também temos nosso tempo chegando ao fim, mas eu deixei para o finalzinho. Nós temos o nosso Joá Forró. O Joá Forró. O Forró também idealizado pelo prefeito Carlos Cruz. O Joá Forró foi construído ali, acho que pouca coisa foi feita depois disso. Foi construído em 6 meses. Em 6 meses? 6 meses. E nunca teve problema? O problema que teve foi festa, muita festa. Muita festa, muita animação e pouca administração. Como foi que você negócio de Juazeiro a gente deixa para o futuro. Como foi que você descobriu que o povo de Juazeiro gostava de forró? Porque me pediam, eu notei que eu fazia os carnavais aqui e era 4 gatos pingados. Não tinha ninguém. As coisas todas lá, uns carinhas pulando lá, e não havia adesão. E eu lá olhar, porque não tinha o que olhar, e eu lá olhar. Mas muita gente me procurava e me pedia, dizia, seu Carlos, me dê um dinheirinho para comprar o cimento, porque eu quero fazer um forrozinho lá agora do São João. São João. Aí eu digo, o povo daqui gosta de São João, não gosta de carnaval não. Aí então eu falando com o nosso secretário de Cultura, aí... Na época Alcimar Monteiro. Na época Alcimar. Aí ele disse, olha, tem o São João lá de Caruaru, tem o São João de Campina Grande, a gente poderia fazer um polo também no Ceará, um polo junino aqui no Ceará. Aí eu achei a ideia dele boa, já tinha aquele terreno que tinha sido comprado por uma vaquejada, e então nós aproveitamos lá para fazer o polo que a gente pensava em ser o polo futurístico, né? para futuro, né? E fizemos, mas não deram muito prosseguimento e infelizmente parece que agora não está mais nem havendo mais tá suspenso aí, né? Tá vendo aí? E o povo querendo agora voltar a fazer o encimentado na porta de casa para fazer o forró, né? Vai voltar ao passado. Cada um, para ter o seu São João, tem que fazer o acimentado da rua, em frente à casa, para ele botar o seu aluá. O seu aluá. É isso aí, eu quero mandar um abraço a todo o pessoal do Crato, lá de Caririaçu, de Barbalha, e aqui de Juazeiro, assistindo o programa Café com Leite. Um abraço para Dico, para Pedro, para Adão, lá no Caldas, no sítio Bela Vista, para Dona Francisquinha, e para Chico Barreto também, que assiste o programa Café com Leite, e toda a equipe maravilhosa que reside lá no Caldas, que está sempre ligado no programa todas as terças-feiras aqui pela TV Verde Vale. Doutor Carlos Cruz, papo descontraído, gostoso, que nos induz a voltarmos a conversar. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou homem vaidoso, não.
Eu sou um camarada de minha filha lá, a mais velha, me disse, o senhor não gosta, o senhor só gosta de coisa de pobre. As frutas que o senhor come é só fruta de pobre. É mamão, é laranja, banana. O senhor não gosta dessas, de kiwi, de caqui, não sei o quê. Só realmente eu não sou muito vaidoso, não. Agora, nunca saí do Brasil. Não conheço a América do Norte, não conheço a Europa, não conheço nada. Só aqui mesmo, no Brasil eu conheço todo, né? Então, nunca fui para o exterior. Aqui, meu carro é um carrinho nacional, é um Volkswagen. Eu levo uma vida mais ou menos humilde, né? Também. Mas tem uma coisa que eu fico, me lava a alma. É quando eu passo nas ruas de Juazeiro, aí o pessoal diz, Carlos Cruz, volte. Carlos Cruz, você foi um prefeito bom. Eu acho bom isso, eu gosto. Isso é bom, né? Eu gosto. É como você disse no início, você não tem inimigo, você só deixou a amizade. Graças a Deus. Só plantou rosas. Foi. Os espíritos estão no coração. Estão no coração. É isso aí. Chegamos ao final do programa Café com Leite. Eu quero agradecer de coração aqui o nosso convidado, Dr. Carlos Alberto da Cruz, pela grande e brilhante participação e desempenho e explanação das suas obras realizadas quando gestor público desse município. Muito obrigado pela sua presença e espero tê-lo aqui novamente em breve. Eu queria lhe dizer uma coisa também antes de sair do seu programa. Foi a primeira vez que uma pessoa me chamou para conversar dessa maneira, tão simples, tão amável. Eu fiquei satisfeito, fiquei feliz. A primeira vez nesses tantos anos que eu tive essa oportunidade. Pois teremos o prazer de tê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer toda a produção, Fernanda, João, todos aqueles que fazem por trás do programa Café com Leite, doutor Nildo e todos aqueles que fazem o programa Café com Leite. Um abraço a todos. Terça-feira estaremos de volta aqui com um novo debate, uma nova conversa aqui no programa Café com Leite. Um abraço a todos. Até lá.